Pedro Gus, nascido, graças a Deus, em Porto Alegre, em 14 de agosto de 1931, na rua Garibaldi, quase perto da Oswaldo Aranha, ali moravam meus pais. Depois eu fui morar lá no Passo da Areia, até os 2 anos. E aí meu pai estava muito assustado porque eu só dizia boi. Estava cheio lá tinha muito tambos de leite naquela zona, meu pai tinha uma lojinha lá, botou um mercadinho dele lá, e eu só dizia boi. E a minha mãe disse, calma, Gregório, se ele diz boi, ele vai dizer outra coisa. Essa era uma piada que eu me lembrava do meu tempo de infância. Tu vê o que eu falo hoje, né? Não é só boi. Eu tenho comentado muito, e escrevi uma ocasião para o Colégio Júlio de Castilho, quando fez 100 anos, eu escrevi um capítulo, um artigo para o livro. E disse que eu tive sorte de fazer meu primário no Grupo Escolar 13 de Maio, na Avenida Getúlio Vargas. Como eu morava na João Alfredo, eu pegava um bonde ali, eu só dava a volta ali na esquina do Copacabana ali, né? E seguia o Menino Deus, era reto, naquele tempo a gente enxergava a igreja. O Loureiro da Silva que fez a corcunda na Getúlio Vargas, né, na avenida. E o 13 de Maio era na esquina da Avenida Bastion. Era um casarão daqueles de antigos fazendeiros, tinha uma escadaria bonita na frente, e ali era a nossa escola. O Grupo Escolar 13 de Maio não foi bom, ele foi fantástico. Olha, eu tive uma base de primária de português, de geografia, essas coisas básicas, como eu duvido que tenha algum colégio primário que ensine como se ensinava naquela época, num grupo escolar gratuito. Ainda tinha merenda escolar lá se eu quisesse comer. Entendeu? E eu estudava no 13 de Maio. Foi muito bom. Depois eu fiz o Colégio Rosário, porque eu precisava de ginásio e não tinha ginásio gratuito naquela época, a não ser o Júlio naquela época o Júlio era bom e não era bom. E eu fiz o Colégio Rosário. Foram os únicos 4 anos de ensino que meu pai me pagou. Porque depois eu fui para o Júlio de Castilhos e a universidade foi tudo gratuito. E graças a isso meu pai pôde educar os 4 filhos. Senão ele não teria condições. Se tivesse que pagar uma universidade como se paga hoje, meu pai não teria tido oportunidade. Ele gostaria, tenho certeza, mas ele não teria condições. Porque a loja dele mal dava para a gente comer. A loja era alugada, não era propriedade dele. Ele só comprou um prédio depois na José do Patrocínio em 1949, porque nós fomos despejados de lá. E ele estava no olho da rua, e ele queria ficar pela região ali, então ele foi para ali. Que até então era casa alugada, meu pai não tinha casa própria. Meu pai sustentava os filhos, a minha mãe também trabalhava na loja e cuidava da cozinha, e tinha uma empregada que fazia as coisas básicas da cozinha, minha mãe complementava, e assim nós fomos vivendo, na rua João Alfredo. Depois na José do Patrocínio, quando eu fiz o vestibular, eu até morei, meu pai alugou umas peças ali, porque nós tivemos que entregar parte da loja. É na esquina da João Alfredo com a Rua Lopo Gonçalves. Hoje tem um dos barzinhos fantásticos da João Alfredo. Eu passo por lá e eu babo de olhar aquela rua como está bonita. Muito brinquei ali, a Rua Lopo Gonçalves era a minha cancha de futebol, de poste a poste. Eu posso te até mostrar os postes, que era uma goleira e a outra. E aí foi trabalhar o pai do Daniel Jukovski, veio de Garibaldi, botou um consultório dele ali, ele era dentista, ele botou uma placa, nós quebramos aquela placa dele mais ou menos uma vez por mês. A bola atravessava. Eu estava comentando que meus pais, meus avós vieram da Europa no início do século, em 1909. Meu pai tinha 7 anos, quando eles vieram da Europa, porque aquelas as cidadezinhas judaicas, elas não eram fixas. Enquanto os cossacos e outros aceitavam, eles ficavam ali. Quando eles resolviam que aquela terra eles queriam, eles expulsavam eles como um cachorro sarnento, né? Mandavam embora. E eles não tinham estabilidade e não tinham condições de melhorar de vida, eles eram muito pobres. Aí eles embarcaram em Hamburgo, eu tenho até a guia de embarque deles de Hamburgo, que eu consegui na alfândega do Rio de Janeiro, e vieram de lá para o Rio de Janeiro. Se estabeleceram lá em Erebango, 4 irmãos, mas como eles nunca tiveram terras, porque aos judeus era proibido ser proprietários de terras, eles não podiam ter terras. Eles eram obrigados a trabalhar como cobradores e vendedores e cobradores dos senhores feudais.
Por isso que eles mexiam em dinheiro, não era que era deles o dinheiro era dos outros, eles só cobravam. Judeu, muito poucos. Tem o Rothschild, tem outros aí que conseguiram fazer fortunas. O Safra, que é de família tradicional do Oriente, tudo isso, fizeram, mas 99% dos judeus eram pobres. Pobres, e a única educação que eles tinham era a leitura da Torá. Eles pequenos, eles começavam a ler hebraico, eles não sabiam ler, por exemplo, rumeno. Meu pai era da Bessarábia, que era Romênia, né? Hoje é Transilvânia lá. Ele não sabia ler português, não sabia ler rumeno, mas ele lia em hebraico, porque eles aprendiam a ler desde pequeno para poder rezar. E era uma forma deles terem uma educação, eles tinham uma educação religiosa. Não era para ser rabino, mas eles tinham que rezar. Então todos eles eram letrados, eles sabiam ler, mas numa língua que só eles falavam. E eles vieram nessa ocasião para cá. A minha mãe já é daqui de Porto Alegre, o meu avô veio para cá, depois a minha avó veio, o meu avô materno veio primeiro fugindo da guerra da Rússia com a Crimeia, porque os judeus eram alvos em seguida, porque botavam eles na linha de frente, os amigos deles morriam todos. E meu avô deu no pé, ficou com medo e fugiu. E ele já era casado com a minha avó. E a minha avó ficou, e depois ele mandou ela ir para Nápoles, ela ficou em Pompeia. Ela contava, ela conheceu as ruínas de Pompeia, depois eu passei lá um dia, ainda procurei lá se eu encontrava alguma coisa dela lá na prefeitura, mas não tinha nada, eles não tinham registro de nada. E a minha avó limpava casas lá, fazia faxinas para ir sobrevivendo. Quando meu avô conseguiu, não sei de que jeito até hoje, conseguiu uma passagem, mandar para ela, e ela veio de Nápoles para o Brasil. E meu avô foi tintureiro, lavava roupa ali na rua Francisco Ferrer. Ele lavava e a minha avó costurava os botões, porque ele tirava os botões para quando lavar não quebrar o botão, e a minha avó costurava todos os botões de volta quando ficava pronto. Então ele lavava e a minha avó passava com ele as roupas. Depois, quando ele ficou um pouco mais velho, ele tinha lá um empregadinho que trabalhava com ele e ajudava a lavar, porque ele já não tinha... Ele faleceu com 63 anos, eu achei que ele era muito velho. Eu hoje tenho 20 anos mais do que ele tinha quando faleceu, e eu acho que ainda estou bem. Mas as condições deles, eles eram gente muito sofrida, então, 63 anos, ele conseguiu pagar a casinha que ele morava na Francisco Ferrer, ele comprou daquela família que foi dona do Banco Província, eu não recordo o nome, talvez eu recorde durante o tempo aqui, ele comprou e no armário do guarda-roupa ele escrevia as prestações que ele ia pagando. Naquele ano de 44, fim de 44, ele conseguiu pagar a casa, ele faleceu em 45. Ele pagou a casa, a minha avó ficou com a casa que morava, e a casa do lado ficou para ela, e a minha avó alugava. Então, do aluguel daquela casa do lado, que morava gente pobre também, gente muito pobre, a casa era uma casinha modesta, e ali a minha avó vivia ali, na parte, vamos dizer, direita de quem olha de frente na rua, e a esquerda ela alugava. E com isso ela foi vivendo até falecer. A minha avó ainda ficou mais uns 30, 20 e tantos anos viva. Minha avó era uma pessoa extraordinária. Ela não ia... Eu morava na rua João Guimarães, quando eu casei. Ela não deixava uma semana de ir lá ver os bisnetos dela. Ela vinha caminhando da Francisco Ferrer até a rua João Guimarães e sempre levava uma balinha, um bombonzinho, um brinquedinho. E era gente pobre, mas ela não sabia chegar na casa dos netos sem levar alguma coisa. E ela dizia uma frase que nós mexemos muito entre nós. Ela olhava e a gente dizia, muito obrigado, vó. Ela não pensa que custou barato. Porque para ela tudo era caro, coitadinha, né? Não pensa que custou barato. Ela ainda queria que a gente valorizasse o presente que ela dava. Eu ganhei dela de casamento, acho que foi de noivado, um conjunto de louça que nós temos até hoje, todo o conjunto de pratos e pratos de todos os tamanhos de travessa que ela nos deu de casamento, para mim e para a Matiante. E ela deu para todos os netos. Ela vivia em função da família. O pouco que ela juntava dos aluguéis, ela tinha e presenteava, sempre presenteando. E aí eles se estabeleceram aqui. O meu pai primeiro trabalhou com os irmãos, tiveram uma fábrica de móveis, aí depois não deu certo, porque
Ele achava que os irmãos só tomavam chimarrão e ele que trabalhava. Aí eles se separaram. Os irmãos, junto com o cunhado que trabalhava, foram para Uruguaiana, viveram lá muitos anos. O pai do Pedro Guzzi e do João Teitelbaum, esse da construtora. O João Teitelbaum é meu primo. A mãe dele é a única irmã do meu pai, porque o resto tudo era homem na família. Todos os irmãos eram homens, com exceção da tia Celina, que casou com Teitelbaum, e eles foram morar em Uruguaiana. Eles ficaram morando em Uruguaiana e meu pai ficou aqui. Aí meu pai começou a ter lojinhas. Abriu uma lojinha lá na volta do Guerino, lá adiante, perto do Campo de São José. Ele só me contava que era lá, porque quando ele me levou um dia lá já estava tudo diferente, ele não lembrava, mas era por aqui que ele morava. Disse. E eu, casualmente, quando me formei, fui trabalhar no consultório lá perto da volta do Guerino. Eu tive um consultório em cima de uma farmácia, tinha uma padaria Quero-Quero, que eu mais fazia era comer cachorro-quente na padaria Quero-Quero do que atender no consultório, não tinha ninguém. Essa é a história da família. Nós somos hoje 4 irmãos, a minha irmã é dentista, tá fora da casinha. Ela teve um tipo de Alzheimer, ela está num lar de idosos, é dentista, era uma aluna excepcional, sempre foi das primeiras da turma, e nós 3 somos médicos. Nós 2 mais velhos formados na URGS e o Januário formado em Santa Maria. Mas como a minha irmã morava em Santa Maria, o Januário convivia um pouco com ela, então facilitava o bolso do meu pai. E depois a faculdade lá se tornou federal, ele não tinha pagamento. Então, ele só tinha que pagar a JUC, ele morava na Casa da Juventude Católica. E ele era o cozinheiro da turma. Eles saíam de noite, arranjavam galinhas soltas por lá, né? Se não estava solto, eles soltavam uma, faziam uma galinhada e meu irmão era o cozinheiro. Até hoje o Januário é um excelente mestre de cozinha. O Januário, tu bota numa cozinha, ele dá banho em muito metro aí. Eu desde pequeno, eu tenho uma história muito gozada para contar. Hoje, quando eu vejo o pessoal fazer teste de profissional, eu digo, eu não precisava fazer teste. Todos os médicos que passavam na minha rua tinham automóveis bonitos. Era o doutor Braga Pinheiro, o doutor Júpiter Curoá, o doutor Marino, não sei, eu não me lembro o sobrenome dele, todos tinham uns consultórios ali na Rua da Margem, tinham, perto da curva da Rua da Margem, tinha um ambulatório ali com muitos médicos. E o doutor Braga Pinheiro, depois foi general Braga Pinheiro, que me dou até hoje com os filhos dele, com a filha, veranei lá em Capão com a gente, lá. E ele morava na Rua Sarmento Leite, e ele vinha ali atender os clientes dele. O doutor Ney Cabral também morava na João Pessoa, era médico dos meus pais. O Breno Dias de Castro, todos eles tinham automóvel. Eu era louco por automóvel. Eu digo, eu vou ser médico, eu vou ter um automóvel. Meu pai tinha um modelo A, eu digo, eu quero ter um automóvel como os médicos, então eu vou ser médico. Eu nunca pensei, como guri, eu nunca tive essa ideia que eu queria salvar alguém da morte. Não era meu pensamento, eu queria ser médico. O médico tinha um automóvel. E eu, com um guri de 8, 10 anos, então eu dizia, tinha uma farmácia do lado, que era o Dr. Pedro Kelzer, que era formado pela médico cirúrgica. Era um casal, só ele e a mulher não tiveram filhos. Nós praticamente éramos umas crianças que eles tinham. Eles eram muito amigos dos meus pais. Quando na enchente de 41, 42, né, a Rua da Margem ficou ocupada, eu estava gripado, fiquei na cama. Eu só via da janela. Mas a gurizada toda andava de canoa ali na Rua João Alfredo e os vizinhos vieram morar lá na minha casa. Veio morar como era o nome dele? Luiz Luz, que foi zagueiro do Grêmio, parava lá em casa. Ele era vizinho dali e ele morou lá conosco. A minha casa era grande, não tinha cama suficiente, mas eles botavam colchões, dormiam na sala, em todas as peças tinha gente morando lá. E o doutor da farmácia também foi morar lá, porque entrou água na farmácia. A casa do meu pai, por sorte, era uma esquina um pouquinho elevada e não entrou água. Nós tiramos tudo das últimas prateleiras da loja para não molhar, mas não chegou a entrar. Então, na enchente, moravam todos lá. Então, eu vivia na farmácia. Eu adorava a farmácia, eu gostava do cheiro da farmácia. Meu pai queria que eu ajudasse na loja, eu fugia para a farmácia para ir vender aspirina, vender pomadas. Eu via ele fazer, eu atendia na farmácia, eu gostava da farmácia. E ele perguntava, o que tu vai ser, guri? Eu vou ser doutor. Eu quero ser doutor como o senhor. Ele ia ser doutor. E deu tudo certo, né? Deu sorte. Eu estudei depois no Júlio de Cacídio, que era um colégio espetacular.
Acho que foi o melhor colégio que teve o Rio Grande do Sul naquela época. E por muitas épocas. Os professores todos eram do mais elevado nível que tu pode imaginar. Eram todos professores de universidade, professores dedicados. Eu nunca tive professor que faltasse aula no Judicacílio. Eu fui aluno do professor Eugênio Brito, que era um professor de física, ele era o diretor do Instituto de Astronomia da Universidade, que tem ali na esquina, nos fundos na esquina ali da Praça Argentina tem aquele globozinho, ali era o Instituto de Astronomia da Universidade, o Eugênio Brito. E em 47, 48, teve o eclipse total do Sol e se via lá em Araxá. E ele foi para lá para estudar o eclipse. E ele botou um outro professor para dar aula no lugar dele. Nós não ficamos um dia sem aula no Judicacílio. Nunca faltou professor no colégio. Colégio público, professores provavelmente não ganhavam fortunas também, mas era um colégio. E eu passei no primeiro vestibular. Nós entramos, da minha turma de colegas, entramos 3. Fizeram mais 3 entraram. O vestibular era feito nas próprias escolas, era separado. Eu fiz vestibular no prédio da Faculdade de Medicina, ali da esquina da Sarmento Leite. Entendeu? Os professores eram professores de fora, porque tinha que ter professor de física, de matemática, o de química era o próprio Mário Berne, que era o professor de química da faculdade. De história natural, a faculdade tinha professores que davam zoologia, biologia, então eles nos examinavam. Nós fazíamos a prova a partir de fevereiro, tinha a prova escrita, não era eliminatória, e tinha a prova oral. Era de chorar. Era chorado cada um. Eu me lembro que em Química eu tirei 8,5. Eu achei uma nota espetacular na prova oral. E eu fui em um baile de carnaval. Eu tinha só mais uma prova, digo, mas vamos, eu fui com a Matilde, baile de carnaval. Quando cheguei lá, tinha uns colegas meus, como é que foi, Pedro? Eu saí bem, tirei 8,5. Eu tirei 10, outro tirou 10. Fui para casa chorar. E eu passei e eles não passaram. Nós nos namoramos no Julinho, e ela fez o curso de matemática, que levou 4 anos, e nós fomos casados só no meu 6º ano, porque no final do ano nós tínhamos uma bolsa para os Estados Unidos. E tu sabe que naquela época a gente não ia viajar com noiva, né? Muito menos com namorada. Então tinha que casar, e eu casei para poder viajar com ela. Não, eu queria casar mesmo, mas eu queria casar no fim do curso, mas eu casei no 6º ano. E a turma disse, não tem importância, tu casou com uma estivadora, ela ganha mais do que tu, ela te sustenta. E era verdade, porque eu ganhava no pronto-socorro, acho que R$2.000, 2.000 cruzeiros, eu não sei que moeda era 2.000, e ela ganhava 4.000 e tantos já na universidade. Então ela ganhava mais do que eu. Então eu aluguei um apartamento de um tio meu que me fez baratinho, me deixou o chuveiro elétrico, deixou tudo, eu não tive muita despesa, então eu conseguia viver ali na César Lombroso. A gente se vira. Consegui comprar um automóvel Prefect, velhinho, era o que eu queria, um automóvel, eu sonhava com só no fim do primeiro ano do curso de medicina. Mas eu juntava cada centavinho e comprei um Prefect, que me incomodava aquele Prefect, era uma bomba, mas era um carro que eu podia ter, não podia comprar outro. O primeiro ano de medicina, meu pai emprestava o carro dele para mim poder trabalhar. Porque eu, desde o início, quando eu me formei, eu trabalhava no pronto-socorro. E o Rui Vieira da Rocha, que era o chefe do Banco de Sangue, ele era o diretor da Associação dos Funcionários Municipais. E ele me convidou, como outros, ele convidou também, não era só eu, para ser visitador da associação. O que era visitador? Tu recebia o telefonema, eu vou te contar, eu não tinha telefone, tem mais essa. Não conseguia telefone. Eu recebia o telefonema e saía lá para Cis Brasil, número 5.600. Depois lá para Ípica, lá na rua tal, ia de uma para outra. Eu andava com aquele prefeito. Um dia eu subi a rua Santa Maria, ali na Vila São José, depois de uma chuva. Quando eu cheguei lá em cima, é lógico, o carrinho não aguentou e se veio abaixo. Eu cheguei lá embaixo, as minhas pernas tremiam, eu desci de ré pelo barro. Eu não sei como é que eu cheguei vivo lá embaixo. Não consegui parar. Ele veio descendo de ré, eu subia, depois fui a pé para atender o doente, não subi mais de carro. E assim era o prefeito que eu vivia. Eu fazia os chamados telefônicos através da casa do meu cunhado, que era médico, e tinha telefone já, que era o Leon Kniznik.
faleceu há muitos anos, faleceu moço. E a empregada dele, coitada, que era um pouco mais que analfabeta, anotava para mim. Então, quando era 5.600, ela botava 560. E eu ia no 560, batia, não tinha ninguém. Eu estava voltando para casa, a associação telefonava para ela reclamando que eu não tinha ido atender o doente. Mas qual é o número? 5600. Não, mas tu não me deu o último zero. Eu não tinha anotado. E assim eu viajava por esse Porto Alegre, que só eu sei. Mas era uma forma de juntar mais uns troquinhos. Eu ganhava com uma hora essa do pronto-socorro, que hoje é incorporado na minha aposentadoria, né? Era legal, o prefeito autorizou os médicos da prefeitura a ajudarem a associação, que era para atender os funcionários. Era o Instituto de Previdência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Olha, é outra dessas coincidências que diz que tem um provérbio chinês, né? Tem o nosso gaúcho também, quando passa o cavalo encilhado, tu pula, né? Quando o trem passa na estação, tu não pode perder, embarca no trem e vai. Eu trabalhava na portaria da Santa Casa, era o sistema de admissão da Santa Casa. Se vocês olharem, tem uma propaganda agora na televisão que aparece umas figurinhas de gente que passa toda a frente da Santa Casa, sobe por frente da Santa Casa, desce lá até na João Pessoa e diz assim, se 8 desses aqui tivesse doando sangue, teriam salvado, um teria salvado 8 pessoas de transplante, não é uma propaganda. Aquilo era a frente da Santa Casa, era uma fila interminável na frente da Santa Casa e descendo ali a João Pessoa. E aquilo tudo era atendido pelo chamado sistema de portaria, o sistema de admissão da Santa Casa. Nós ficávamos na portaria, num gabinete, sentado, 2 médicos, um em cada salinha separada com os biomas, e uma freirinha, a irmã Assunta, que era um amor de freirinha, ela ficava conosco ali nos ajudando. E nós atendíamos, nós tínhamos uma farmácia atrás, que era produzida pela Santa Casa, poção expectorante, sedativa, antiespasmódico, enfim, tinha uma série de produtos que a gente dava ali, né? A gente dava para o paciente e mandava embora, atendia, examinava, pressão, etc. E alguns precisavam baixar, a gente falava com ela, ela tinha a relação dos leitos vagos, e como faltava muito leito na Santa Casa naquela época, nós instituímos embaixo ali da escada uns leitos que nós botávamos os pacientes de molho ali até conseguir hospitalizá-los. Era o nosso chefe, o Hélio Dourado, do Grêmio. O Hélio era meu... E ele sabia que eu era colorado, mas ele gostava muito de mim e eu gostava dele. O Hélio era um cirurgião excepcional. O Hélio não era um cirurgião qualquer. O Hélio era um enorme de um cirurgião. Brilhante. Aquele bisturi na mão dele era uma delícia de ver ele operar. Como ele trabalhava bem, muito bem. Não era um cirurgião desses que suja todo o campo e mistura, não. Ele trabalhava com limpeza. E ele fez um dia na escada subindo, nós fomos levando uma criança que tinha difteria e estava com laringite, não conseguia respirar. Nós estávamos na escada e a criança fez a apneia, ele pegou a caneta Bic dele, furou e salvou o guri. Na escada, eu estava do lado dele. Eu sou um fã do Hélio, o Hélio Dourado. E o Hélio... Oi? Vai. O Hélio, eu fiz o concurso como interno, né? Quando eu terminei o curso, ele, Pedro, eu quero te contratar para trabalhar aqui. Lógico que eu ia aceitar. Eu já tinha, naquele ano foi uma coincidência muito grande, quando eu terminei o curso de medicina, criou-se o Conselho Regional de Medicina. Não fui eu que pedi para fundar, mas aí era proibido o estudante andar na rua brincando de doutor, tinha que ser médico. E eles abriram 28 vagas no pronto-socorro, e eu fiz concurso. Então eu entrei no pronto-socorro, então eu já tinha assegurado um salário de um contrato de 2 anos que o Brizola nos deu. Mas nós derrubamos o decreto dele e nós efetivamos. O que nós trabalhamos naquela Câmara, me lembro, tinha o capitão, que ele era do PCB, coisa assim, mas ele nos deu uma mão muito forte para derrubar, e nós derrubamos o veto do Brizola e fomos efetivados. Então, eu já tinha um emprego do pronto-socorro e a portaria da Santa Casa. Com isso aí eu ia trabalhando. O que me deu a portaria da Santa Casa? Além do trabalho e experiência, tem coisas até jocosas. Porque quando não tinha residente naquela época em Porto Alegre, não havia residência médica. Nós nos formávamos e já íamos trabalhar. Quem queria fazer estudo ia estudar, ou se não, tu terminava, pegava o diploma e ia para onde tu queria trabalhar. Não tinha.
55. E aí, eu fiquei trabalhando ali na portaria da Santa Casa e a minha filha nasceu em 56. Quando nós viajamos para os Estados Unidos, a Matilde estava tomando Efinal, porque ela vomitava no voo. Ela enjoou muito na primeira gravidez. E quando eu fui batizá-la, eu convidei os dois médicos que trabalhavam, o médico e um dentista que trabalhavam comigo lá na Volta do Guerino, para serem testemunhas. E marquei hora no cartório, fui no cartório. Quando eu cheguei no cartório, eu disse, fulano de tal, ele, o senhor é muito conhecido aqui, o cartório ali da Riachuelo, que fazia óbitos e nascimentos. Por que o senhor é conhecido? O senhor assina muito atestado de óbito. Todos os atestados de óbito da Santa Casa, quando eu estava de plantão, quem ensinava era eu. Então eu era conhecido, cartório, na frente de todo mundo, eu queria me esconder. O médico, recém-formado, já tinha matado tanta gente. Essa é a parte jocosa de tu trabalhar num serviço que tu faz. Mas a gente atendia em toda a Santa Casa, a enfermaria de câncer, a enfermaria de doenças infecto-contagiosas, todas as enfermarias, nós que atendíamos. Tinha a irmã chamava para a irmã Assunta, olha, tem aqui um paciente passando mal, tá, ascite. O que eu drenava ascite lá naqueles pacientes de câncer, aquelas barrigas cheias d'água, ela drenar. Nós fazíamos tudo era nós da portaria. Um ficava na portaria e o outro ia lá atender. Se precisava operar, e o outro também nós fazíamos. Mas com isso aí, o que aconteceu? Eu havia trabalhado com um estudante como um professor da faculdade, que era o titular da Clínica Propedêutica Cirúrgica. Clínica Propedêutica Cirúrgica é o início da cirurgia, propedêutica é a iniciação. E eu trabalhava com ele. E ele me disse, Pedro, tu trabalha na portaria, eu te dou uns leitos para trabalhar aqui comigo, se tu me baixares os pacientes que eu quero que baixe, que eu quero fazer um trabalho sobre estômago, esôfago, não sei o que mais. Eu fechado o negócio. E comecei a trabalhar na enfermaria. E como eu era o mais moço da enfermaria, o que acontecia? Tudo que acontecia na enfermaria, os assistentes mandavam chamar o Pedro Gus. Então eu operava, eu atendia de noite, eu saía, naquela época não tinha assalto de noite, eu saía ali da César Lombroso com o meu carrinho, que eu estacionava na garagem ali em frente, num pátio. Eu pagava aluguel para estacionar o carro, para não deixar na rua. Eu saía com o carrinho, subia a Santa Casa, lá tinha onde estacionar, eu ia, atendia os pacientes, operava e voltava para lá. Eu atendia tudo na enfermaria. Com aquilo ali eu fui criando um ambiente entre os alunos, eu dava aula. Pedro, precisa dar uma aula sobre hérnia. Eu ia estudar e dava. Tinha aqueles epidiascópios, né? Eu levava aqueles livros, botava e mostrava as figurinhas e tudo. E eu estudava. Com isso eu estudava medicina e com isso eu dava aula e fui ambientando. Um dia, o Solon, que era um da secretaria da faculdade, eu já havia atendido a mãe dele. Tu vê que coincidência. Eu atendi a mãe dele, pelo pronto-socorro de ambulância, chamada era a mãe dele. E eu fui atencioso como eu era, né? Normal. Eu atendi bem ela e tudo isso. E ele ficou muito grato. Um dia ele me telefona, Pedro, porque não saía a nomeação. Está saindo algumas nomeações. Pega o teu professor, vem aqui falar com o Milano era o diretor, que tu vai pegar um lugarzinho. Eu fui lá e falei do Michelberg, está saindo nomeação. Estava saindo do Palombini, do Bruno. Entendeu? O Bruno era formado depois de mim, mas estava saindo a nomeação dele, e a minha não tinha saído ainda. E eu fui lá e o Milano disse, tá bom, eu vou nomear o Pedro. E me nomeou. Eu fui nomeado temporariamente. No fim do ano, eu recebi do professor Paglioli, do assistente dele, que era um asmático, o Odilon, que eu atendia também pelo pronto-socorro. Tu vê, o meu atendimento terminou gerando amigos, porque eu atendia. E eu era afetivo, eu gostava do doente. O doente era a minha razão de ser, de minha profissão. E eu atendi o Odilon. O Odilon, em dezembro, chega na minha porta, lá em casa, bate na porta e me dá um papel. Eu disse, que é isso, Odilon? Olha, ele entrou, eu olhei, a minha nomeação como extranumerário sem tempo determinado até prestar concurso. Então, aquele concurso que terminaria em dezembro, eu fui efetivado. E um ano depois eu fiz o concurso de professor auxiliar, que era uma prova que tu fazia na frente de 3 professores. Eu fiz, fui efetivado como auxiliar de ensino, aí fiz toda a carreira. Eu depois fiz livre docência e depois fiz concurso para titular. Eu sou titular de cirurgia da Faculdade de Medicina.
Então, essas coisas que coincidem de um professor do Hélio Dourado me convidar e o outro me dar um lugar na portaria, e a portaria me facilitou conseguir um lugar para trabalhar numa enfermaria da escola, terminou saindo a minha nomeação. Não saía concurso naquela época, eram muito raros os concursos. O meu concurso que valeu como concurso de ingresso foi o último concurso que eu fiz, foi de titular. Foi o único concurso que saiu um edital no jornal, no Diário Oficial, o concurso, e eu fiz. Eu fiz concurso de cirurgia geral, é muita loucura minha, porque eu era só especialista em cólon, em proctologia. Mas eu fiz, eu digo, se eu não fizer essa, que nem a história, se eu não pegar esse trem, não vai passar outro. Eu tirei 3º lugar. Lógico, eu perdi não, tirei 4º, perdi para o Luiz Roth, que era um excelente cirurgião, perdi para o Brentano, que também eram cirurgiões gerais bons, e o Nesrala, que tinha mais título do que eu, que também era cirurgião cardíaco. E depois o 4º fui eu. Aí deu vagas, uns 6 meses depois eu fui chamado para titular. Então terminei minha vida como titular para o concurso. Não posso me queixar da minha carreira. Desculpe, não é flauta, mas foi muito boa. Lógico que eu acho que o fator sorte tem que ser. A gente tem que fazer as coisas boas e a sorte vem. Se fizer as coisas direito, tu um dia vai ser o editor do Jornal do Brasil. Olha, nós tínhamos, em média, professores bons. Professor de anatomia, a cadeira de anatomia era uma cadeira difícil, mas era excelente. O Taufik, esse era um professor, e era muito gozado, porque o Taufik chamava a gente, hoje tem prova, a gente sentava, e ele perguntava ao primeiro aluno, o que tem aqui na célula túrcica, onde tinha a hipófise, né? Tu começava a dizer, tem os 4 hastezinhas, tá? A hipófise está no meio. E aí ele começava a falar, e ele dava uma aula inteira e dava nota para todo mundo. Ele era um professor nato, ele queria dar aula. Então, ele, em vez de fazer sabatina, ele dava aula e ele dava nota para a turma. O Guese foi nosso professor, que era um professor que fazia coloproctologia. Foi um dos a inspiração de fazer coloproctologia, porque quando eu me formei, eu fazia cirurgia geral, que era o que eu mais fazia no pronto-socorro, e na Santa Casa também. Eu tentei fazer urologia, mas eu não tive espaço na enfermaria de urologia, porque tinha muito médico mesmo. E o professor Barata disse, Pedro, eu não tenho lugar para ti. Não tinha mesmo. Então, voltei para a portaria, até que a 18 me chamou, que era o professor Michelberg, eu fui trabalhar em cirurgia geral. Eu digo, mas como geral eu vou ficar perdido no meio de geral. Geral é muito amplo, tu nunca vai ser bom numa coisa só. E numa daquelas, em 63, colocaram um cartaz lá no hospital, Congresso de Coloproctologia no Rio de Janeiro. Eu estava sentado na sala dos médicos, o propagandista foi lá e colou aquilo. E eu fiquei olhando, pô, em Porto Alegre só tem o Guese e o Brenner. Porto Alegre está crescendo. Esses dois não vão dar conta de tudo. O Guese já é bem mais velho, o Brenner um pouco mais moço, mas também não era criança. Eu digo, vai ter um espaço para mim. Hotel Glória. E eu fui ao Congresso. Consegui, no Palácio, um GC, um grátis condicional. Fui lá para a porta do avião da Varig, sobrou lugar, me botaram no avião. Eu fui. A gente conseguia no Palácio e o Lomando trabalhava. O Lomando era do gabinete do Castanho. O Castanho foi chefe da Casa Militar, do Meneghetti. O Lomando trabalhava lá, e o Lomando era meu colega. Eu digo, Lomando, eu preciso ir para um congresso no Rio, eu não tenho dinheiro. Então eles me davam um GC. Tinha os grátis, aqueles certos, né? Mas ele me dava o condicional. Eu ia para a porta do avião, ficava na lista, na portinha esperando. Dava o meu nome e tudo. Quando enchia o avião, sobrava 1 ou 2 lugares, Pedro Gus, e eu entrava, e foi o congresso no Rio de Janeiro. Conheci professores no Rio de Janeiro e comecei a trabalhar com eles lá. Durante o congresso mesmo, eu já telefonei para Porto Alegre, que eu ia ficar mais uma semana lá. Eu estava em férias, né, no pronto-socorro, que era o meu emprego. Fiquei lá, trabalhei com o Silvio Dávila, trabalhei com mais um outro, mas o Silvio Dávila foi fundamental. E depois em São Paulo eu trabalhei muito com o Dair Kutaiti, que era uma pessoa brilhante.
O Daire não era bom, era excelente. O Daire, eu fui para São Paulo estagiar com ele, nós terminávamos a cirurgia, ele me levava para a casa dele para almoçar com a família dele. Fazia parte do grupo dele. Eu conheci o Raul Kutaiti, um gurizinho que ficava sentado num banquetinho do lado. O Raul hoje é o diretor do Sírio-Libanês. E o Daire era amigo. O Daire era muito amigo. Então, os professores da Faculdade de Medicina, não tinha professores, às vezes, em certas disciplinas não eram excelentes. Ela melhorou muito. Tinha algumas disciplinas que ficaram muito paradas no tempo, os professores não progrediram. Mas a média vamos dizer assim, do que nós precisávamos, a gente obtinha. O professor Marcos Pereira era um professor excelente. Mas quem é que gostava de histologia? Quem é que eu queria com uma célula lá no néfron, não sei o que mais, e ele dava aquelas células e tudo, a gente ficava bailando naquilo, mas era um professor amigo do aluno. O Marcos Pereira era notável. Eu me dou muito com o Pedro até hoje. O Pedro é uma turma depois da minha, então, que é filho dele, né? O Marcos Pereira. O Ney Cabral era um professor muito complicado, porque ele ainda escrevia física com PH. Verdade, o livro dele que nós tínhamos que comprar chamava Física Médica, não era física, era PH Física. Ele era médico, ele foi médico da minha mãe e do meu pai. A minha mãe de vez em quando tinha aquelas laringites dela e ficava sem ar, ele ficava ali horas do lado da cama da minha mãe fazendo cataplasma dela, fazendo ventosa, até a minha mãe melhorar. Da minha mãe melhorar, ele ia embora. A consulta dele era R$20.000, ele cobrava R$20.000 para ficar 3 horas lá do lado da minha mãe. Eu sabia que meu pai não podia pagar muito. Ele cobrava, eu achava certo ele cobrar, mas ele não abusava. E ele era um médico dedicado. Ele era dedicado. Mas como professor era muito chato, porque a cadeira dele dava autoclaves, esterilização de material. O que eu queria com isso? Aí estava tão longe, né? Era pior que a anatomia. A anatomia eu queria saber os ossos. Mas saber como é que funciona um autoclave, tu tem que botar em tantas pressões, etc. Não. Era muito chato a física médica. E aí começa depois o ciclo clínico. O ciclo clínico tinha uma dificuldade muito grande. Tinham cadeiras da faculdade que não tinham espaço na Santa Casa. Porque a Santa Casa eram de irmãos da Santa Casa. A enfermaria 10, por exemplo, que era uma enfermaria grande de cirurgia, não tinha nada a ver conosco, alunos. Ela era da Santa Casa. Trabalhavam lá quem os médicos queriam, os amigos, filhos de professores, aqueles troços que davam com o Pombo Dornelles. Era o Pombo Dornelles, aquela turma toda. Então lá não tinha aluno lá. Eu tive aula de hérnia, por exemplo, no corredor. Botaram uma maca no corredor e o professor me deu um exame de hérnia no corredor. Era muito difícil, mas a gente fazia das tripas o coração para aprender, né? E a gente queria. Eu brigava para aprender. Eu sempre fui, de alguma forma, fui representante de turma. Eu fui secretário de Sindicância e Justiça do Centro Acadêmico na direção do Milton Casagrande. Casagrande era presidente do Centro de Estudantes. O Milton depois foi um médico, trabalhou muitos anos na Azenha, tinha muita clínica o Milton. E eu fui secretário de Sindicância e Justiça. Eu nunca fiz atividade partidária, política. Eu fazia política estudantil, isso eu fazia. Reuniões, representante de turma, eu fui praticamente representante de turma até o 6º ano. No 6º ano é que eu deixei, porque eu queria só estudar, não queria meter nisso, mas eu sempre fui representante. E quando eu me formei, uns anos depois eu fui candidato à direção do Sindicato Médico. Eles não acreditam, mas eu já mostrei para eles que eu fui. E eu fui secretário do Sindicato Médico quando nós tínhamos a sede na Rua Uruguai. E depois ali na Doutor Flores. Era um período da ditadura. A única coisa que eu consegui fazer, mas deixa eu dizer, eu fui secretário. E o Becker, o João Tolentino Becker, era o presidente e eu o secretário dele. O Tolentino foi convidado para ir trabalhar com o Jair. Se lembra que ele foi para o Rio? E eu tive que assumir a presidência. Quando eu recebi essa notícia, eu recebi uma carta do secretário do sindicato, do secretário administrativo, doutor Pedro, vai ser difícil assumir porque o senhor tem ficha no DOPS. Como é que eu tenho ficha no DOPS? Não sei, mas está aqui. Digo, não pode ser. Nunca me meti em vida política. Aí o que eu fiz? Trabalhava comigo o Luiz Fernando Jucá, trabalhava comigo no consultório.
O Jucá era filho de militares e era afilhado do general Milton, que era o comandante do SNI da região. Eu fui na casa do general Milton, ali no Menino Deus, passando a Avenida Ganzo, né, que é uma avenida bonita que tem lá. Ele tinha um apartamento muito bom lá. Eu fui lá conversar com ele. Eu digo, olha, general, eu quero dizer francamente, eu fiz atividade estudantil, eu fui um estudante ativo como estudante. Participei de centro acadêmico, tudo isso. Mas eu nunca me meti em política. Comício político, nunca vão ver fotografia minha. Eu disse para ele, eu depois me lembrei que comício político eu tive quando derrubaram o Jango, eu fui lá para a Praça da Matriz para que ele fosse empossado. Eu achava que era dele o lugar. Embora não gostasse do Brizola, mas do Jango eu gostava. Eu fui para lá para bater palma para o Jango. Mas eu nunca participei de vida política. Ele, tá bom, eu vou te dar uma referência e te telefono depois para o Jucá, dizer assim, o Jucá foi comigo, eu telefono para o Luiz Fernando e tu vai falar com... como era o nome do delegado? Eu vou me lembrar dele. Delegado que era o delegado do DOPS em Porto Alegre. E eu fui falar com esse delegado e ele me deu, já estava uma carta pronta, me liberando. Eu tenho essa carta guardada no meu cofre, que é uma carta que me importa, que eu não tenho atividade subversiva nenhuma, eu tenho lá. E ele me deu, eu digo assim, mas, delegado, eu quero saber, como é que eu estou numa lista dessa? Diz ele, Pedro, eu vou dizer o seguinte, naquele momento, nós, qualquer telefonema que recebíamos assim, o Pedro Guz é comunista, nós botávamos numa lista. E ele tinha que vir provar que não era, como o senhor está fazendo agora, diz ele. Era tal agitação e tal os telefonemas e delatores, etc. E eu até pensei comigo, eu tenho um primo que era metido em política, que se chamava Pedro Guz também. Mas lógico que eu não queria incriminar meu primo. Naquela época ele já não era vermelho, ele era mais do que azul, porque ele ficou muito rico. E os comunistas, em geral, quando enriquecem, deixam de ser comunistas. Entendeu? Então, eu não falei nada do primo, eu disse, olha, eu nunca me meti em política. Ele me deu a carta e eu assumi o sindicato. E a única coisa que eu podia fazer no sindicato na época da ditadura, eu fiz o auditório para ter conferências, não fiz uma revolução social dentro do sindicato, não é o sindicato de hoje, não abri a boca. Mas fui presidente do sindicato. Eu fui da Associação Médica também, eu fui representante e depois fui da diretoria da Associação Médica com Henri Greff. Eu fui secretário, tinha aquelas diretorias, eu era o diretor de alguma daquelas de justiça, de previdência, eu trabalhei com o Henri Greff. E com o Hans também. Hans Schlipp. Tá? Eu sempre fui metido. Quietinho, mas nunca fui deputado, etc. Tal. Não tinha carreira para isso aí. E a experiência que eu tive de política foi muito ruim na minha vida. Sim, sempre, não parei nunca, no HPS não parei. Eu só saí de plantão por uns anos porque eu fui trabalhar como diretor da saúde pública. Que aí eu conheci mais profissionalmente o Bonô. No tempo do Sereno, era o Sereno Chese, o prefeito, quando se mudou, se criou, em vez de ficar... Porque a prefeitura só tinha um hospital de pronto-socorro e tinha umas unidades que eram ligadas à Casa Popular. Essas vilas todas que a gente visitava em Porto Alegre eram dirigidas pela o Departamento Municipal da Casa Popular. Ela que dirigia essas vilas. Isso tudo passou para a saúde. E se formou uma Secretaria de Saúde. Então tinha uma Secretaria de Saúde que tinha uma divisão de pronto-socorro e uma divisão de saúde e serviço social. Então eu assumi a divisão de saúde e serviço social, nós trabalhamos com isso e essas vilas todas passaram ao comando dessa divisão. Aí durou o período do Sereno, o Sereno saiu, assumiu o Célio Marques Fernandes, por intervenção militar, o Célio ficou, o Célio caiu, veio o Renato Souza, depois eu acho que já veio, não me lembro quem foi, mas aqueles prefeitos daquela ocasião, e eu passei por todos eles,
o Thompson Flores, depois o Vilela, e eu saí quando entrou o Dib. O Dib convidou o Pedro Ruschel. E aí eu voltei para o pronto-socorro. Fiquei um tempo no pronto-socorro, que foi bom, porque eu voltei a trabalhar no pronto-socorro, que eu adorava aquele hospital. Eu gostava de trabalhar lá, porque lá tu opera pacientes sadios, né? Tu não opera doente. Quando eu opero no meu consultório, eu opero um cara com câncer, um cara com insuficiência renal, o cara é doente. Tu opera lá no pronto-socorro, o cara está na rua caminhando, brigando, dando tiro, quer dizer, o cara é sadio. Então tu opera num dia, no outro dia o cara está de pé na cama. O cara sai. Operei coração lá, junto com o Felicete, uma noite. O cara levou um tiro, pegou o pericárdio dele e tudo, nós tivemos que drenar tudo aquilo. No outro dia o cara está sentado na cama. O outro levou uma facada do irmão dele que furou tudo, diafragma e tudo. Outro dia estava sentado na cadeira e só me dizia assim, doutor, o senhor pode acreditar que um irmão meu tenha feito isso em mim? Meu irmão? Ele só dizia isso. Entendeu? Então opera doentes sadios, pacientes sadios. Então é muito bom operar no pronto-socorro, porque tu opera um paciente com câncer, tu tira o câncer dele, mas ele já está com ruim do pulmão, já está ruim disso, ele está com o fígado estourado, ele já está com problemas vasculares. Então é ruim, tu leva arrastando meses, semanas, um pós-operatório. Entendeu? E lá era bom, porque tu via o doente sair. De um plantão para o outro, os doentes eram novos, não tinha mais, eles iam embora. E aí, numa ocasião, quando eu assumi a direção do Hospital de Clínicas, no Hospital de Pronto-Socorro, eles me tiraram do plantão, porque eu não podia passar um plantão, eu tinha que estar todo dia no clínica, e eu fazia a visita aos doentes operados. Então eu saía do hospital ali às 11 horas, e até 1h da tarde eu fazia a evolução de todos os doentes. Eu prescrevia os doentes que tinham sido operados naquele dia, e os que tinham sido operados antes eu fazia a evolução. Mas não saí nunca de lá. Clínicas foi na década de 80, não lembro exatamente o ano, mas eu posso te dar depois, se tu quiser o ano, eu te dou. Mas é que eu tive tantos períodos no Clínicas que eu já não me lembro, porque eu fui chefe, tinha 2 sessões de cirurgia e de clínica. A cirurgia de clínica era o professor Rubens Maciel e de cirurgia era eu. Eu me comparando com o Rubens. O Rubens é uma figura mas eu era o diretor da cirurgia. Quer dizer, eu estava no mesmo nível do Rubens Maciel. Para mim foi uma grande honra, porque o Rubens Maciel é uma pessoa incomparável. Eu achei ele extraordinário. Mas ele era chefe da clínica e especialidades clínicas, eu era chefe da cirurgia e especialidades clínicas. Eu até uma ocasião me incomodei com um colega, com o Josué Vieira. Te lembra do Josué? O Josué era muito rançoso. Um dia eu me incomodei com ele, fui lá para o Balveio e disse, eu estou me demitindo. Está aqui meu pedido de demissão. Ele olhou para mim e disse assim, ô menino, não me enche, tá? Vai embora, vai trabalhar, e rasgou o papel. Disse, vai trabalhar, não quero conversa contigo. Vai trabalhar, eu quero... Vai lá. Não quis que eu saísse. Eu fiquei muito amigo dele e do Cuervo. O Cuervo, que foi um professor muito duro e difícil, para mim ele foi um amigo como poucos eu tive na faculdade. Carlos Cuervo, que é o tio do atual presidente do hospital. Bom, eu te dei o exemplo da Restinga. A água da Restinga, a Restinga tem água hoje, eu não vou dizer que é graças a mim, mas é graças à minha ousadia de dizer para o Thompson que eu queria água para... Nós fazíamos problemas, por exemplo, de dentários, eu tinha um grupo dentário muito bom, e nós fazíamos prevenção de cárie. Fluoração da água, nós fomos trabalhar com o Estado, com o município, para botar flúor na água. Hoje tu olha uma dentadura de uma criança, não é a dentadura do meu tempo que nós tínhamos cárie. As crianças não têm cárie. Eu olho meus netos, é impressionante a boca deles, dá vontade de beijar mesmo um neto. Está lá a beleza daqueles dentes. E nós tínhamos cáries. Nós não tínhamos tratamento, nossa água não tinha nada que tratasse, ainda tinha porcarias na água que terminavam dando 1.500 coisas. Nós entramos com flúor, nós fazíamos bochechos de flúor nas escolas. Eu tenho fotografia das crianças todas assim no peitoril da escola, todo mundo com um copinho, com bochecho, fazendo o bochecho com flúor. Quer dizer, nós fizemos prevenção da cárie nas vilas populares. Nós fizemos uma coisa que foi muito gozada e que deu errado, nós fizemos fossas sépticas. Sabe que os pacientes não tinham, eles eram num urinol ou coisa parecida e atiravam na rua
como a história de Dom João VI, né? Sai de baixo que vai água. E vinha mijo pela janela dos palácios. Eu visitei palácios na Europa, nenhum palácio tinha banheiro. Tinha banheiro. Nós perguntávamos, aí mostravam os urinóis todos enfeitados, etc. E daí, janela. Isso fazia em Portugal. Lá no Rossio, eu parei num lugar ali e disse assim, doutor, hoje o senhor pode parar aqui. Naquela época, não, naquela janela lá tirava o urino. Mas nós resolvemos fazer com o pessoal da saúde pública eles eram, como é que se chamava? Agentes sanitários. Eu acho que eram órgãos americanos, mas trabalhando na saúde pública do Brasil. Eles faziam... esse cara que eu trabalhei até ele era da América Central, ele era um agente sanitário, ele conhecia isso. Nós resolvemos fazer banheiros nas vilas populares de Porto Alegre. E eu me lembro um exemplo. Nós fizemos numa determinada vila, que eu não lembro qual foi, o teste de exame de fezes daquela região. Então, tu pegava ali, tinha um parasita, tinha 2, no outro tinha 3, no outro tinha 1, no outro tinha nenhum, no outro tinha 1. Aí nós instituímos as fossas sanitárias, mas era uma montanha, né? Então a casa desse tinha um banheiro aqui. E a água dele era atrás do banheiro. Mas na outra rampa, o banheiro era aqui e a água desse era aqui. Aí nós botamos as fossas sépticas, que eram com caule, etc. Não sei como é que eles faziam aquilo, mas eu acompanhei a produção de fossas sépticas nas vilas populares. E o que aconteceu? Nós fizemos um exame, depois uma reavaliação de exame de fezes. Aquele que tinha 2 tinha 4, o outro que tinha 4 tinha 8, que contaminou a água com as fossas da subida. Ia para o chão e infiltrou no lençol freático e contaminou. Então nós tivemos que mudar todo o sistema, não dava para fazer nessas alturas, tinha que ser fossas com esgoto. As fossas sépticas não deram certo. Entendeu? E a saúde pública de Porto Alegre, ela era muito pobre no sentido real da situação. Nós tínhamos médicos nas vilas, nós dávamos alguns medicamentos, nós tínhamos serviço de tuberculose, porque a tuberculose graçava ainda naquela época, tinha o doutor Buais. Você lembra do Buais? O Buais era o encarregado. Nós tínhamos um departamento de odontologia, nós tínhamos pediatria, nós tínhamos alguma coisa de geriatria, muito pouco, porque não se falava muito em velho naquela época. E nós atendíamos essas vilas todas. Nós tínhamos postos em todas as vilas de Porto Alegre. Essa era a saúde pública de Porto Alegre. E ela, sobre algum aspecto, foi melhor do que na Casa Popular, porque na Casa Popular eles não tinham nada que ver. Eles faziam uma vila e botavam um posto de saúde e botavam um médico. Não tinha ninguém que dirigisse, o cara ficava solto no mar. E ali era organizado. Nós tínhamos chefes regionais que visitavam, nós mesmos frequentemente andávamos em série de vilas e tudo. E nós fazíamos isso aí. Eu acho que houve um progresso. Nesse meio tempo mesmo, o Estado tinha um serviço de saúde pública exemplar. E nós tentamos, nós tivemos muitas reuniões lá no Muri Alto, eu ia lá, aprendi muito com Isaías, com o Busnello, tudo isso. O Busnello era meu colega de turma, foi um dos que entrou comigo no vestibular, entendeu? E nós trabalhávamos lá e íamos aprendendo. Tivemos contato com o serviço de tisiologia, com a parte de medicamentos, nós tínhamos alguns convênios, eu recebia medicamentos do Estado também, da farmácia do Estado, do laboratório, né? Eu acho que foi um progresso. Olha, experiência política eu não tenho, eu tenho experiência administrativa. Político, o Bonô pode falar. Mas eu entrei sem apoio político. Por que eu entrei? Eu não conhecia o Fogaça. O Eliseu Santos tinha sido meu aluno no Hospital de Clínicas. Isso ele me contou. Eu me lembrava dele como aluno, mas ele me contou.
Senhor, eu vim aqui lhe convidar, por isso eu digo, mas que é isso? Não, o senhor foi, eu me lembro do senhor, o senhor é dedicado, nós tínhamos aula, o senhor cuidava dos pacientes, o senhor tinha atenção, eu acho que o senhor vai dar bem lá na saúde, vem. Eu até disse para ele, mas vem cá, deve ter 1000 pessoas políticas querendo esse lugar, tu vai dar para mim? Não, mas eu quero que o senhor vai assumir. Eu fui falar com o Fogaça, eu fui entrevistado pelo Fogaça, acho que consegui convencê-lo que eu ia ser um bom secretário, ele não sei se ele acreditou, mas eu consegui enganá-lo. E ele me disse, muito bem, o senhor está convidado. Eu fui na casa dele, ele morava ali na Anita Garibaldi, quase na esquina da Dom Pedro, da Perimetral lá em cima. Ali não tem aquelas reformas agora na Anita Garibaldi. Eu fui no apartamento dele e ele confirmou e eu fui empossado. Eu fui convidado oficialmente, nós tivemos uma série de reuniões. Eram reuniões que às vezes eu bailava sobre o aspecto político, o que acontecia. Todo mundo tinha o seu partido do lado, eu não tinha. Eu tinha o Eliseu, que me dava algum apoio pelo PTB, que por sinal era muito ruim. Não vou falar em política, mas era muito ruim. Era uma turma mafiosa. Mas ele me dava um apoio que eu tinha que brigar. Eu briguei com aquele Goulart de quase me agarrar. Eu disse para ele, vai lá e assume então. Vai lá e assume. Ele disse, para Pedro. Mas era nessa base, entendeu? Eu não tinha apoio. Mas quando no dia 20 e poucos de dezembro, o prefeito mandou me avisar, numa reunião ele disse, olha, o senhor pode visitar a sua secretaria, a secretária está à disposição, seu telefone e marque com ela. E eu fui lá, falei com era a Sandra, né? Tinha saído secretária, a Sandra, não sei como é o sobrenome dela. Ela está em tudo que é lugar do PT, onde o PT tem vaga, ela está trabalhando. Ela está agora na Secretaria do Estado, ela está... Fagundes. Tá. Ela e a jornalista que era amiga dela, as amigas inseparáveis, que a gente não sabe até onde é aquela amizade colorida das duas. Entendeu? E aí eu fui lá, falei com ela, tá tudo bem. No dia 1º, o prefeito toma posse, foi num sábado, eu vim da praia e depois eu voltei, porque no segundo nós tomávamos conta da secretaria. Segunda-feira eu fui à secretaria, um dia ali na Carris. E aquele prédio da Carris, nós assumimos como diretor da saúde pública em 1965, 66. Nós tínhamos um prédio na Sarmento Leite, na Bastos Cassal, ali era a secretaria, e o prefeito disse, procurem um lugar, nós andamos procurando. Eu digo, mas tem a Carris que está desocupada. E aí o Rui Barbosa, o colégio queria. Eu convenci o pobre do diretor, o Saul Nikolaevski, que aquilo não servia para a aula dele. Tinha muita coluna e tudo, e o Saul, tá bom, então fica para ti. E ficou para a Secretaria de Saúde. Aquele prédio que tem da Carris, foi na nossa administração do Lomando que nós conseguimos aquele prédio. E ela continua até hoje ali. Quando eu assumi no dia 3, a notícia que eu recebo do pessoal, doutor, não tem nada nos computadores. Tiraram toda a memória de todos os computadores, de toda a secretaria. Não tinha nada. Eu não sabia o que devia, o que eu tinha que pagar, o que eu tinha. Dia 5, 2 dias depois, eu recebo do governo federal a verba que vinha mensalmente, que era quase 30 milhões de reais. Eu digo, olha aqui, eu chamei o meu pessoal, eu não vou assinar um cheque. Se eu assinar um cheque disso aqui, eu vou à falência. Eu não tenho isso aqui nem para pensar. Se eu assinar um cheque de mais de 200 ou 300 mil, eu vou à falência. Eu não tenho. Como é que eu vou pagar? Eu fui ao cartório de registro de bens públicos e registrei que eu tinha recebido uma secretaria sem inventário. Que os caras queriam que eu assinasse um papel que eu recebi 5 mil estetoscópios. Onde é que estão eles? Não tinha no inventário, não tinha nada. Eu fui lá e fiz uma declaração, e eu tenho esse documento comigo, que eu, Pedro Guz, assumindo, declaro que eu não recebi nada da secretaria anterior, do governo anterior, sobre os bens de propriedade da secretaria. E assim eu assumi. No dia 4, 5, eu recebi o dinheiro. Esse dinheiro era um dinheiro importante. Mas esse dinheiro não estava nem nas rubricas da prefeitura, não podia nem usar.
Mas mesmo se eles quisessem que eu pagasse, eu não ia pagar porque eu não sabia para quem eu devia. Eu me lembro que a Santa Casa foi lá, o provedor foi lá, eu tenho 6 milhões atrasado do governo de novembro, dezembro. Digo, eu não tenho nada anotado, dizer, mas eu tenho, mas não posso pagar. Aí eu emiti uma portaria, foi a primeira portaria que eu emiti na Santa Casa. Por 10 dias não tem pagamento de coisa nenhuma aqui enquanto não tiver um levantamento da situação da secretaria. Fiz essa portaria, está lá assinada. Aí, Vila Nova, Santa Casa, todo mundo chorando lá. O próprio Hospital de Clínicas, a turma do hospital foi dizer, pô, Pedro, para nós, para vocês também, eu não vou pagar. Não posso pagar, não sei o que é verdade, o que não é. Não tenho nada, meu computador está em branco, tem só figurinhas aqui. Aí conseguimos, junto à Fazenda, nesse ponto o Raul me ajudou muito, o Raul Martins. Raul Martins. Que depois eu tive que dar um balão nele, porque também era do PTB. E depois dessa semana, então, eu consegui ter uma ideia e comecei a pagar. E cada mês eu tinha que pagar 50 milhões, eu tinha 35, 38 ou 40. Eu tinha que cortar 10 milhões a varoer. Eu tirava 5% desse, 10% do outro. Era assim. Foi muito ruim, era sofrido. Eu não tinha o dinheiro suficiente e ainda era acusado pelo Conselho Municipal de Saúde que eu não atendia o número de consultas que Porto Alegre precisava. Já atendendo menos, segundo os meus relatórios, que o deles era enfeitado, eu não sabia se era verdade, eles diziam que tinham atendido 5 mil pessoas na Vila Restinga no mês de dezembro de 2004. Né? E eu, em janeiro, atendi 4 mil. Só está diminuindo as consultas e não está pagando. Eu não sei se 5 mil é verdade, os meus 4 era verdade. Meus 4 era verdade. Os 5 mil deles eu não sei, porque não tem nada, eu não tenho um relatório. Eu fui buscar os relatórios no próprio Conselho Municipal, os relatórios deles eram umas mentiras. E o Conselho me botava ronca. Eu saí diversas vezes lá, brigando com oradores de lá, chamando os caras para a rua para brigar. Tu vê, na minha idade, tendo que dar pau com os caras, ou levar bordoada lá, ou apanhar mesmo para valer. Entendeu? E foi muito difícil. De que ano a que ano, doutor? Eu fiquei do início de 2005 até dia 31 de julho de 2007, 2 anos e meio, 30 meses, eu fui na casa do Fogaça e entreguei meu pedido de demissão para ele. Porque o último episódio foi o pronto-socorro com ratos. E saiu no jornal que o secretário era culpado por ter rato no pronto-socorro. Eu não sabia que eu tinha que cuidar de rato no pronto-socorro. E eu fui, isso saiu no domingo no jornal, ou segunda de manhã, e eu segunda-feira peguei a condução, a primeira coisa que eu fiz foi o pronto-socorro. Eu entro no pronto-socorro ali do lado da igreja, ali pela Oswaldo Aranha, né, que é a entrada, eu entro ali e tem ali um depósito de lixo. E casualmente estava um menino, um servente, derrubando lixo. Ele virou na lata, a metade caiu na lata e a outra metade caiu no chão. E ele foi embora. O que vai acontecer com aquele? Vai juntar rato. E outro dia, uns meses depois, eu fui na RBS, eu acho que era a rádio, nem era a televisão, eu fui entrevistado lá, eu fui lá. E tinha um fotógrafo ali sentado que eu tinha sido médico da esposa dele. Ele ficou falando comigo. Ele, Pedro, fui eu que fotografei aqueles ratinhos. Eles estavam dopados. Os ratos tinham sido dopados, os ratos botados lá para fotografar. Eles chamaram os jornais para fotografar os ratos, mas os ratinhos estavam olhando para a televisão, para a máquina fotográfica. Tu viu um rato parado para olhar ser fotografado? Só eles conseguiram ele. Os ratos deviam estar dopados. Ou eles comeram comprimido ou deram comprimidos para eles. E tudo era base de sacanagem. E aí eu era culpado da sujeira do pronto-socorro. Eu cheguei no pronto-socorro numa ocasião, aquela ala que hoje estão reformando, tinha objetos do meu tempo de estudante e do tempo de outros estudantes antes do que eu, tudo num depósito ali. Era uma lixeira danada. Eu pedi para tirar aquilo de lá para limpar. Eu não consegui convencer a prefeitura porque aquilo tinha que ser dado baixa no cadastro, tinha que ser vendido como os bens, porque se desaparecesse. Então tinha escrivanias cheias de cupim, barata lá dentro andando de montão. Eu não consegui limpar. A prefeitura não me deixava limpar, tirar aquilo e botar num outro lugar.
Porque se desaparecesse, mas quem é que tem inventado isso aí? Ninguém, mas se desaparecer alguma coisa. Administrar coisa pública é muita loucura. Se tu não tem uma equipe, se tu não tem um apoio político forte. Aí eu fui embora. Porque aconteceu que eu tinha na secretaria diversas pessoas colocadas por partidos políticos que eram os aliados do prefeito. E eu comecei a demiti-los, porque os caras não trabalhavam. Eu cheguei para o dentista um dia, que eu queria que ele fosse trabalhar, ele disse, mas eu só faço prótese, aqui não tem prótese. Então tu está errado aqui, tu vai embora. Pode sair que tu está demitido. Ele vai, chama o chefe do partido dele, o cara foi falar comigo. Eu falei aqui, ele está sentado nessa escrivania aqui, ele vem sentado aqui das 9h30 às 10h30 e vai embora. E recebe no fim do mês igual um dentista que está trabalhando lá na vila. Eu não quero. Eu acho que eu teria vergonha de me olhar no espelho e olhar para os meus filhos se eu fizesse uma coisa como ele faz. Mandei o cara embora. Já. Eu me chamo Fogaça. Tu está me criando problema com os partidos. Mas então, quando tiver que botar alguém, deixa eu entrevistá-los antes. Se ele vai trabalhar, vai ficar sentado aqui me fazendo figurinha para os outros. Até o pessoal da secretaria ali dizia assim, pô, o doutor chega aqui às 9h30, 10h, 10h30 está indo embora. Ele não tinha o que fazer porque ele faz prótese, ele não conseguiria fazer higiene oral nas vilas. O cara era especialista, mas não tem especialista aqui, não botamos prótese. Aí, pega um outro lá, que começou a fazer uma secretaria no segundo andar, que era o Raul. O Raul era muito capaz, mas ele começou a fazer uma secretaria e dizer, não, doutor, o senhor descanse, deixa que eu faço. Eu falei, cara, eu não estou aqui para descansar eu ficaria em casa, eu quero saber tudo o que acontece aqui dentro. E ele fazia uma secretaria no segundo andar. Um dia eu chamei de Raul, tchau. Aí o Zambiase me telefonou. Pô, doutor Pedro, o senhor está tirando o meu partido daí, essa secretaria do meu partido. Digo, Zambiase, então vem aqui e assume a secretaria. Pergunta para o Zambiase se eu não disse isso para ele. Tá? Eu disse, vem aqui e assume. Eu não quero ficar com a secretaria se ela é do PTB, porque eu não sou do PTB, eu não sou de partido nenhum. Eu sou da Prefeitura de Porto Alegre. E mandei ele embora. Pô, aí começou a guerra do PTB contra mim. Tá? Aí foi assim. Eu não sou rançoso, mas eu gosto que trabalhe. Eu briguei com colegas em clínicas, no pronto-socorro, os caras não trabalhavam. Um dia eu estou sentado no pronto-socorro e telefona o pessoal do bloco, queremos operar, o anestesista não está aí. Pô, eu fui lá, eu conheci o auto dele, porque como eu gostava de auto, eu sabia que auto tinha aquele anestesista. Eu conhecia auto todo mundo, porque auto eu sabia. Que aquele tinha um Volkswagen, o outro tinha tal, eu sabia os carros que eles tinham, porque eu gostava de automóvel. Hoje eu não gosto mais. Hoje eu tenho por tempo porque eu preciso. Entendeu? Mas eu sabia a marca e a placa até dele. Olhei e não estava a placa do cara. E daqui a pouco eu estou ali parado, ele vem e estaciona na frente do hospital, 2h pouco. O horário dele era 1h. E eu mando chamá-lo. Ele vem e diz, poxa, como é que tu não está lá em cima? Não me chamaram, eu estou aí no hospital. Eu digo, não, tu entrasse agora. Diz, tu está sonhando, Pedro, eu estava aí no hospital. Pô, eu te vi estacionar ali, tia. Já dei uma punição para ele, lógico. Não tem... Eu não persigo ninguém. Né? Não sou de perseguir, mas por amor de Deus, trabalha. Tu está ganhando dinheiro do pobre operário que está trabalhando ali na rua, calçando a rua, ele tira tanto do salário dele para nós recebermos salário e tu não trabalha? Olha, não é fácil. Foi naquela forma que eu te disse. Eu fui convidado para ir trabalhar na enfermaria, ele me deu 3 leitos, ou 2 leitos na enfermaria, que eu podia baixar casos para mim, como eu queria fazer colo. Ele disse, tu baixa os casos que tu quiserem aqui. E eu baixava. E eu comecei a atender. Como eu era o mais moço, eu tinha 24 anos, 25 anos naquela época, os outros eram professores de 40, de 50, de 60. Chama o Pedro, que o Pedro vai e atende. O leito era dele, deu uma perfuração, ou deu uma deiscência de uma sutura, chama o Pedro, telefonava e eu ia. Eu ia porque eu queria trabalhar, eu queria aprender. E quanto mais eu operasse, mais eu trabalhava. É tão verdade que em 63, eu estava ainda como... 63 eu era voluntário e eu fui homenageado pela turma de alunos. Homenagem especial daquela turma pelo que eu trabalhava lá dentro. Eu estava o dia inteiro lá dentro. Só ia para o plantão do pronto-socorro, ou trabalhar, fazer uma coisa, e voltava para lá e estava lá ajudando os alunos, tudo, porque não tinha residência.
Quando começou o hospital de clínica não tinha residência. Éramos nós. Então nós nos ajudávamos. Quando os residentes começaram no clínicas, eles não tinham, o R1 não tinha experiência nenhuma. Eu ia fazer com eles a cirurgia. Primeiro porque eu gostava da cirurgia, segundo porque eu achava que era responsabilidade minha deixar um doente lá, se eu estava de sobreaviso, eu tinha que estar lá. Eu não telefonava e dizia, pode operar. Eu ia lá operar. Mas eu era guria, era forte. Nós nos formávamos com uma expectativa de uma coisa que eu acho muito importante, ter a nossa clínica. Os meus colegas que foram para o interior, iam para o interior, 2, 3 anos depois eles faziam um puxadinho numa casa, faziam uma casinha de saúde, depois tinha um hospital. Esse era o crescimento profissional na vida de cada um. E eu acho que hoje a gente se forma para ser empregado. Não é que seja ruim ser empregado, o Estado precisa e o paciente precisa, mas a gente tinha que ser, pelo menos, considerado. Entendeu? Eu tive a oportunidade, a minha época de medicina, nós tivemos a oportunidade de operar muita gente, muitos clientes particulares, e até ganharmos um pouco de dinheiro dentro da profissão, que não era a nossa finalidade, mas ganhávamos porque nós trabalhávamos muito. Meu consultório, modéstia à parte, era cheio. Eu tinha consulta 6, 7, 8 por dia. 2, 3 cirurgias particulares por semana. Cirurgias grandes, às vezes. Entendeu? Tinha. Então, a gente tinha uma perspectiva de medicina de trazer uma aposentadoria mais tranquila. Hoje é difícil. Hoje eles precisam trabalhar em postos sem recursos, sem condições, ameaçados por justiça, ameaçados até de ser preso, como foi presa uma doutora, porque não tinha leito no hospital e ela mandaram prender a doutora. É uma coisa, é muito difícil, é muito difícil. Eu trabalhei no tempo dos institutos de aposentadoria, trabalhei no tempo do INAMPS, na junção dos institutos, a Previdência Social numa só, e eram bons. A Previdência Social, o Instituto de Aposentadoria, Pensões do Industriário e do Banco do Brasil, tinha os melhores médicos que tu pode imaginar no corpo clínico cirúrgico, eu conhecia. Tempo do Renan Marcial de Oliveira, Mário Silva, era um pessoal super diferenciado, eram os caras que operavam o IAPI. No Banco do Brasil, do IAPB, dos bancários, era um grupo super selecionado. Pessoal assim, de alta categoria, e operava e trabalhava. No IAPC, a turma que tinha lá era primeira linha. Jorge Pereira Lima, o Ruben Kniznik, o Arno Bucha, o Normélio Nedel, professores da faculdade trabalhavam no IAPC lá, rente a rente ali, direitinho. Tudo, mas era uma carreira. Eles tinham uma carreira, daquilo ali, era muitos eram do IAPC, outros do IAPB, mas daquilo ali tinha um parente daqueles que iam no meu consultório. Entendeu? E nós tínhamos clínicas. Hoje não tem clínicas. Hoje todo mundo trabalha para grupos. Eu estou com uma sobrinha minha em São Paulo que precisa fazer uma cirurgia ginecológica. Ela já andou em 5 médicos de lá, além de tentarem cobrar, e ela tem Unimed, querem cobrar, e marco para daqui 6 meses a começar o preparo para a cirurgia. A anatomia eu considero uma das ciências básicas, um dos capítulos importantes na medicina. Pena que ela é dada no início do curso, que é importante porque o aluno precisa ter uma ideia do corpo humano, mas até a gente precisar realmente de usar aquilo que se aprender na anatomia, muita coisa está esquecida. Mas a anatomia tem a importância fundamental porque ela estrutura o nosso pensamento em relação ao nosso paciente. E a anatomia, no tempo que eu fui aluno, já vai mais de 60 anos, eu fui aluno de anatomia em 1950, e a anatomia era descritiva. Nós dávamos cada osso que era dado pelo professor Milano, que era um professor fantástico, mas ele detalhava cada curvatura, cada buraquinho, cada pontinho do osso, e nós levamos ossos pequenos, pode imaginar, um osso na base do crânio, que abriga a hipófise, ela tem um tamanho de 2 centímetros por 1,5 a 2 centímetros. Ele levava 1 semana dando aquilo ali de aula, porque nós sabíamos cada pontinho, cada buraquinho, cada curvatura, o que encostava ali, o que saía dali, qual era a importância,
se houvesse uma fratura de base de crânio, como é que nós íamos ter facilidade de entender pelo que passava ali perto. Se rompia o occipital, o parietal, ele te dizia tudo que passava perto, tu tinha que fazer pelo exame clínico neurológico, relação anatômica para fazer o teu encaminhamento. Era uma anatomia descritiva que, na verdade, era fantástica, era muito difícil para nós alunos. Nós rodávamos com alguma frequência em anatomia, porque ela era muito difícil. A anatomia mudou. E a anatomia mais moderna, não que ela seja obsoleta, é muito difícil. Nós passamos a dar uma anatomia cirúrgica. Nós damos... E na Católica, o que aconteceu na Faculdade Católica, hoje a Universidade Federal de Ciências da Saúde do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o que nós fazíamos? Nós éramos todos cirurgiões. O único que era realmente um professor de anatomia na sua essência de formação era o professor Alaor Teixeira, que era professor de anatomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Medicina, e que montou a cadeira em 1961. O que aconteceu? Não tinha anatomista, porque nós fazíamos a nossa formação, íamos para a clínica, e o anatomista se perde dentro da anatomia estudando e não fazia clínica, e nós queríamos era a clínica. E a clínica, então, o estudo de anatomia propriamente dita, naquela anatomia descritiva, ficou muito mais aos textos, e a quem precisa algum capítulo vai estudar direcionalmente. E nós, então, fomos convidados, 3 cirurgiões, nós éramos cirurgiões do pronto-socorro, éramos colegas do Alaor, e eu, casualmente, naquela ocasião, havia sentido a dificuldade que eu te disse, eu estudei no primeiro ano. Quando alguns anos de formado, eu resolvi fazer uma especialidade em medicina, que é coloproctologia, eu tinha receio de ferir, fazer lesões anatômicas, cirúrgicas, cortando músculos, e eu então pedi ao professor Taufik Saad, que foi um professor extraordinário de anatomia que nós tivemos, se dedicava só à anatomia depois que veio do interior, quando trabalhou como médico, ele só se dedicava à anatomia em Porto Alegre. Então ele passava o dia inteiro lá dentro. E eu fui pedir para ele que me desse um segmento do corpo humano que tivesse a pelvis, para mim poder estudar, porque eu queria ter certeza que quando eu cortasse uma hemorroide, que eu não ia deixar o paciente incontinente, que eu não deixasse ele com alguma lesão, que ele não conseguisse viver normalmente. E eu fui estudar. Então, eu todas as tardes, depois de fazer o meu trabalho, ganhar o pão que eu precisava para os meus filhos e para mim, eu ia para o Instituto de Anatomia e estudava anatomia. E o Alaor me encontrou lá diversas vezes. Eu era colega de pronto-socorro. Aí, quando criou-se a Faculdade de Medicina Católica, ele disse: Pedro, tu vais trabalhar comigo lá, tu vais ser meu assistente lá na anatomia. Eu disse: mas eu não sei anatomia nem para mim, eu estou aqui estudando porque eu não sei. Se eu soubesse, eu era professor de anatomia, eu não ia estar aqui estudando todas as tardes, né? Ele: não, mas como nós vamos dar, tu vai saber dar. Nós vamos dar uma anatomia cirúrgica. E aí nós começamos a dar. E trabalhamos, o professor Renato, o professor Isaías Neidit e eu éramos os assistentes de anatomia da cadeira do professor Alaor Teixeira. Foi muito bom. Eu fiquei 3 anos lá, depois, como eu fui efetivado na Universidade Federal, coincidiu um pouco meus horários, eu fui me afastando lentamente, e aí entrou o professor Luiz José Alimena, que foi um extraordinário professor de anatomia, que até hoje o pessoal da faculdade tem saudades dele, já falecido.